Olá, voltando aí à nossa aula, vamos para a aula de número 13, na nossa introdução aí ao uso do Game Maker. Vamos lá. Vamos ver então os operadores lógicos, ou seja, aqueles operadores que retornam para nós sempre um valor booleano, ou seja, 1 ou 0, true ou false, verdadeiro ou falso. Então esses operadores, eles nos ajudam muito durante a execução do jogo, porque quando o jogador pega um item, quando ele perde uma vida, quando ele ganha algum benefício dentro do jogo, nós podemos usar esses operadores para transformar as situações dentro do jogo. Então vamos ver como é que isso funciona. Então, eles são operadores, né, que checam aí algumas condições lógicas. Então eles são chamados de AND, OR ou NOT. Então nós temos o operador AND, que é representado pelos dois E's comercial e significa aí na nossa língua o E. Nós temos o OR, que é representado por essas duas barras aí, que são essas barras do lado da tecla Shift do teclado, e significa para nós o OU. E nós temos o NOT, que é a exclamação, que é o sentido de negação. Então no operador AND, as duas condições devem retornar como verdadeiras, para que nós tenhamos uma condição verdadeira dentro do operador. Por quê? Porque ele compara se ambas as condições colocadas são verdadeiras. Já o operador OR diz que apenas uma das condições deve retornar como verdadeira. E o operador NOT, ele faz um sentido de negação, ou seja, ele nega, ele inverte o valor, né, que foi checado. Então vamos ver aí isso na prática. Transforme aí tudo que nós havíamos digitado em um grande comentário e vamos declarar três variáveis: N1 igual a 9, N2 igual a 4, N3 igual a 6. Acrescente aí ao código essa instrução de if. Então nós colocamos aí uma pequena instrução de C para checar valores das variáveis que nós declaramos. Então se N1 maior que N2 e N2 maior que N3, então execute, né, o código seguinte. Então observe aí que nós colocamos, né, a concatenação aí das variáveis, tudo dentro de um grande parênteses, junto com a análise lógica e também o operador, para que tudo esteja dentro de um parênteses, para que ele faça primeiro essa operação antes de prosseguir com o código. Então ele vai checar primeiro se N1 é maior que N2 e se N2 é maior que N3 para poder prosseguir. E vai exibir a janela de mensagem dizendo, se for true, né, se for verdadeiro, ele vai exibir são verdadeiras. Caso contrário, né, claro, se retornar false, ele vai dizer que a show message é falsa. Então rode o código para ver. Ele vai exibir então a janela dizendo que 1 é falsa. Isso ocorre por quê? Porque na verdade nós pedimos para ele comparar duas condições, sendo que o operador colocado exigia que essas duas condições retornassem verdadeiras. E nós sabemos que a primeira condição, N1 maior que N2, retorna verdadeira. Mas a segunda condição, N2 maior que N3, é falsa. Porque na verdade N2 é menor que N3 e não maior. Então ele retorna falso. Como o operador exige que as duas condições sejam retornadas como verdadeiras, ele vai optar pelo else e vai exibir a janela dizendo que uma é falsa, porque ele entende que a análise aí deve retornar como zero ou como false. Vamos agora colocar o operador de negação antes da instrução. Então nós vamos dizer se toda aquela instrução deve ser negativada. E aí ele vai, depois que ele negativar toda aquela instrução que ele calculou, ele vai exibir a janela de mensagem. Vamos ver o que acontece. Rode o código. Ele retorna agora a janela como são verdadeiras. Por quê? Porque ele pega o primeiro código que retornava verdadeiro e transforma em falso. Então o segundo código, que já era falso, então ele entende que agora ambas são verdadeiras, porque ele negativa, né? Como o valor já era negativo, ele já negativou a primeira, como a segunda já era um valor negativo, ele entende então que ambas são verdadeiras. Isso é muito importante para a gente ir aprendendo, né, um pouco mais desse mundo abstrato da programação.
Copie o código anterior e cole mais abaixo, transforme o código anterior num comentário e mude ali o operador. Agora vamos usar o operador OU. Então nós vamos dizer que se a N1 for maior que N2 ou N2 for maior que N3, então ele exibe as janelas. Então mude o operador e rode o programa. Com a mudança do operador, observe que realmente ele exibe a janela correta, dizendo que apenas uma das condições checadas é verdadeira, porque nós sabemos desde sempre que a primeira condição é verdadeira, a segunda condição era falsa. Então, como ele percebe isso ao analisar que uma ou outra, então ele diz que apenas uma é verdadeira, a outra é falsa. Transforme novamente todo o código em um grande comentário, para que você possa ficar com esses códigos aí salvos aí dentro da sua janela de edição de texto. E quando você precisar, você pode ter aí um exemplo, né, para que você possa testar e fazer aí as suas análises e os seus incrementos aí de acordo com a sua criatividade. Vamos declarar uma nova variável chamada soma e vamos colocar o valor dela de true, ou seja, ela é verdadeira. Agora vamos digitar uma nova instrução de C, comparando novamente N1 com N2 e N2 com N3, utilizando aí como operador, né, o valor aí de OU, né? Então, se N1 for maior que N2 ou N2 maior que N3, então exiba a janela de mensagem. Então a primeira janela de mensagem exibe o valor de soma e logo em seguida nós vamos usar o operador de negativação, ou seja, nós vamos negativar o valor de soma e vamos exibir uma nova janela de mensagem. E na sequência nós vamos negativar esse valor novamente e vamos exibir uma outra janela de mensagem. Então nós teremos aí, com esse código aí, nós teremos a emissão de 3 janelas de mensagem na sequência. Ele vai exibir uma primeira, você clica em OK, ele exibe a segunda, você clica em OK, ele vai exibir a terceira janela de mensagem. Então veja como o operador trabalha e como isso é muito importante em tempos de jogos. Porque se a pessoa passou, recolheu um item que dá pontos a ela, ou se ela recolheu um item que retira pontos ou vida, ou qualquer outra ação, ou qualquer outra atividade que possa ser desenvolvida dentro do jogo, ele pode negativar isso, ou pode então positivar essa ação. Então é importante perceber esses operadores e fazer aí alguns exercícios para poder aprender a utilizar esses operadores. Então na primeira janela ele exibe o valor de 1, porque nós sabemos que a primeira condição é verdadeira, a segunda é falsa. Agora ele inverte a operação, ou seja, a primeira condição ele coloca como falsa e a segunda condição ele coloca como verdadeira, porque ele inverte os valores. Ou seja, então ele retorna como 0, dizendo que isso é falso. Então na terceira janela ele volta ao estado, né, primeiro, ou seja, a condição primeira, dizendo que o valor é true, ou seja, é verdadeiro. As condições voltam ao estado original delas. Então nós comparamos aí operadores lógicos e relacionais. Então os relacionais N1 maior que N2, menor que N2, maior ou igual, menor ou igual, etc. E os operadores lógicos, os 3 operadores lógicos que nós vimos na aula de hoje. Então faça seus testes, utilize aí todo o conhecimento que nós já conseguimos absorver aí durante essas aulas e faça aí seus testes. Teste aí se exiba a janela de mensagem, se o usuário pegou, né, a joia, se o usuário ganhou o ponto, se o usuário pegou mais energia ou menos energia, se ele pegou tal coisa, a energia dele diminui. Faça aí vá entrando aí no clima do jogo, né, da programação do jogo, vá testando aí as suas janelinhas e vendo como é que essas instruções poderão ser construídas por você depois quando nós estivermos programando o jogo. Lembrando sempre que esses resultados aí de operações lógicas e também relacionais serão sempre exibidas em valores booleanos, ou seja, 0 e 1. Então, boa sorte aí na sua tarefa e boa criatividade. Salve seu projeto aí e até a próxima aula. Na próxima aula nós iremos mudar o curso e vamos aí para os objetos, vamos entender
algumas outras coisas para irmos nos aproximando aí do começo do nosso jogo. Até lá!